Intermitente. Podcast de história alternativa e alternada. Em 1920, o Porto já tinha recuperado uma das guerras civis mais curtas de sempre, a do Reino da Tralitânia. Este nome, jocoso, dado pelos republicanos lisboetas à implantação e breve existência da monarquia do Norte, diz muito sobre as feridas no orgulho que a cidade invicta e o Norte sofreram, para além das baixas de sangue. Durante os 9 anos que decorreram desde que a 5 de outubro de 1910, quando Portugal se oficializou como a República Portuguesa, e o dia 19 de janeiro de 1919, quando unilateralmente o Porto declarou a monarquia restaurada, muitos foram os sinais de que o Norte se rebelaria, mais tarde ou mais cedo. Assim foi, e com espanto os republicanos da capital, que ridicularizaram os traulitanos, estes chegaram mesmo a acampar na Serra de Monsanto, às portas de Lisboa, com a ameaça de uma invasão iminente. E nessa ocasião, a indecisão sobre o que fazer com a capital ditou o princípio do fim. O Norte ponderou tempo demais. Os republicanos aproveitaram esse tempo suspenso e a 13 de fevereiro de 1919, apenas 25 dias depois de ter começado, depois de episódios mirabolantes e inusitados, Portugal voltava a ser uma república una, desde o Minho ao Algarve. Antoine de Saint-Exupéry, que viveu 2 grandes guerras, tendo combatido e morrido na segunda, escreveu no seu livro Pilote de Guerra que há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, outras que despertam. A derrota da Guerra do Quarteirão, assim designada por ter durado os já mencionados 25 dias, redespertou o Porto para a sua vocação maior de cidade de trabalho, comércio e efervescência intelectual. E nesse rescaldo, a nova década dos loucos anos 20 sacudiu hábitos para poder alimentar esta disposição. A mentalidade de cidade de trabalho fortificou-se de tal maneira que realizavam-se funerais à noite para não interferirem com os horários de expediente. Afinal, como comentava Germano Silva, o historiador mais invicto da Invicta, para uma peça jornalística recente, não fazia sentido fechar a loja por alguém que não era útil. Simultaneamente, o combustível da cultura tripeira era o café, a bebida, e os cafés, os espaços comerciais. O Porto já tinha anteriormente uma tradição de inquietude intelectual, em botequins que evoluíram para cafés, na zona que é atualmente a Baixa. Eram locais de desabafo, de transmissão de notícias, de organização de redes de entreajuda. Era inclusivamente o lugar privilegiado para ler o jornal, de ser negócios discretos, escreve Nuno Mendes na sua tese de mestrado, citando Luís António de Oliveira Ramos. Eram também o sítio privilegiado para conspirações reais ou hipotéticas e para fenómenos literários que foram depois intencionalmente escondidos. Vultos como António Nobre, Raul Brandão ou principalmente Eça de Queiroz terão estado na origem de um episódio da literatura portuguesa que adquiriu contornos de mito e ainda provoca quer a obsessão dos colecionadores de livros, quer a dos caçadores de tesouros históricos. Um episódio que, fora desses círculos, caiu ainda maior esquecimento do que a guerra entre a Monarquia do Norte e a República Portuguesa. Um episódio em que todos os envolvidos, especialmente por respeito à memória dessa de Queiroz, esforçaram-se para que fosse apagado. Este é o intermitente, em que os episódios que foram esquecidos das cronologias oficiais voltam a ser narrados. José Maria de Eça de Queiroz, jornalista, apaixonado pela verdade e da justiça, e um vosso servidor. É assim que o famoso escritor se apresenta ao comissário Luís Waddington,
nas páginas do diário de João Seixas. Um jurista começou uma amizade com o escritor no Café Camanho, enquanto ambos aguardavam que os seus sapatos acabassem de ser engraxados. Isto muitas décadas antes da República ter sido implantada em Portugal. Este diário, preservado parcialmente, é uma das evidências documentais dos episódios que estiveram na origem das novelas e contos escritos à desgarrada durante tertúlias na cidade do Porto em 1920. Estas tertúlias terão durado o tempo de uma estação, o inverno, e terão sido publicadas numa edição profusamente ilustrada e patrocinada pelos proprietários do café. Em comum tinham duas coisas. Eram narrativas de terror, com a mesma premissa. Tinham de partir de um episódio real, ou que pelo menos fosse aceito como tal. É um lugar comum dizer-se que só há dois grandes temas na literatura, o amor e a morte. Mas costuma ser igualmente lugar de comum o presumir-se que o tema da morte, nem vamos aqui discutir o do amor, é para ser tratado com filosofia e racionalidade, com elevação. Em suma, com foco em tudo o que há de mais nobre e luminoso do ser humano. Qual o problema? O ser humano, que também tem muito de nobre e luminoso, tem igualmente muito do seu contrário. A morte é o horror, e ninguém lidou melhor com isso do que os escritores góticos e de histórias de fantasmas vitorianos. Pelo menos, até este livro português ter sido escrito. Sigmund Freud disse que as emoções recalcadas nunca morrem. São enterradas vivas e voltam mais tarde de maneiras terríveis. Em 1920, Seixas ainda frequentava, já não, o Café Camanho, onde fizera amizade com o grande escritor do realismo português, entretanto falecido, mas a descendência desse café, o restaurante, do mesmo nome, que se mudara para a rua Sá da Madeira em 1917. Seixas tinha uma idade bastante avançada nesta segunda década do século XX, mas mantinha a verve que o tornara famoso dentro e fora dos tribunais. E durante o almoço, no restaurante Camanho, com Pedro Montenegro, escritor e jornalista, confidenciou o acontecimento histórico que iria provocar a escrita do livro mais secreto da história da literatura de terror. Eça de Queiroz tinha narrado ao amigo um episódio estranho e bizarro dos seus tempos de jornalista e mostrar-lhe um conto que escrevera baseado na experiência. Um conto que assumia o espírito de romantismo e ultrarromantismo que ele publicamente execrava. Seixas lembrava-se a história de cor e prontificou-se, sob o pedido de Montenegro, em contá-la durante uma tertúlia. A narrativa causou uma impressão de tal ordem que os vários escritores presentes escreveram histórias adicionais para compor o ramalhete de medos que a mesma invocava. Eça de Queiroz e o comissário Waddington tinham perante eles um cenário infernal poucos minutos depois de terem trocado os breves cumprimentos já referidos. Sempre com réplicas cheias de espírito, Eça tinha respondido à interrogação do comissário sobre se não seria ele o escritor que vira e ouvira numa conferência sobre o realismo, afirmando que sim, era ele mesmo, ao dispor da polícia como ao dispor da pátria. E lamentou que um outro comissário, colega de Waddington, não tivesse o mesmo entusiasmo pelo realismo, pois, talvez assim se experimentassem menos crimes e se cultivassem mais conferências. O comissário comentou que entre a polícia, Eça de Queiroz sempre encontraria amantes do realismo que respondiam ao romantismo filosófico com uma mão cheia de realidade. Eça não resistiu a acrescentar, e quando não, colocasse teto. O comissário limitara-se a replicar que se o escritor o acompanhasse, poderia ver com os seus próprios olhos quão inclemente é o cacetete da realidade e quão comedido o da polícia. O que os dois homens observavam, instantes depois, com um horror e nojo que marcariam o episódio na memória do escritor, eram cadáveres, dispostos de forma ritualística. Em Lisboa, numa barcaça no Rio Tejo.
Aquele mistério que seria resolvido a um elevado custo humano faria Eça de Queiroz adotar um ofício secreto que manteria inclusive quando fosse para Havana como cônsul, o de ser um detetive do macabro e inédito. Na tertúlia, além do narrador, que à vez inspirava e horrorizava quem o ouvia, e de Pedro Montenegro, que a organizara, estavam 2 poetas e 3 jornalistas. As versões para as suas identidades variam e o tempo não nos permite explorar os nomes e as ligações sociais e políticas dos mesmos. Mas há um consenso sobre o tipo de histórias que escreveram a partir dessa tertúlia e que seriam impressas no final desse inverno de 1920. Cada cultura tem o seu monstro específico, como tem um ritmo musical que lhe é único. C.S. Lewis desabafou, nos seus escritos sobre o luto, que nunca ninguém o tinha avisado que o desgosto era tão semelhante ao medo. O desgosto e a perda estão, regra geral, muito presentes nos contos fantasmagóricos, no respirar, real ou não, que sentimos na nuca, quando a normalidade escapa ao nosso controle. Recorrentemente, nas histórias tradicionais e mesmo em algumas do cânone contemporâneo, os fantasmas existem porque o luto não foi feito. Não foi feito por eles, em relação a si mesmos, mas, sobretudo, o luto não foi feito pelos outros, que continuam e que lhes sobrevivem. Os portugueses não aceitam qualquer tipo de assombração. Isto fica claro do pouco sucesso dos contos vitorianos deste tema entre nós. Talvez porque já tenhamos tão entranhado o sabor do medo no desgosto que as guitarras e os fadistas fazem soar. No fundo, é um pouco como a gastronomia. Há sabores a que nos habituamos e não aceitamos facilmente sabores estrangeiros ao paladar, o que não quer dizer que nunca aceitemos. Naquele inverno, as histórias escritas foram beber inspiração a sussurros que ainda faziam o desgosto e o medo serem confundidos. Era natural, o Porto avançara, tentando esquecer o mais rápido possível a sua rebeldia recente e a obediência do seu presente, sendo, neste particular, a obediência a um destino que lhe fora imposto e que vivia muito destas 2 emoções, as quais a cidade tentava abandonar o mais rápido possível. O Porto não sejava obediente, mas na vanguarda, e o medo e o desgosto eram reprimidos. Era, pois, natural uma catarse da guerra e da derrota ainda frescas nas histórias a contar. Não se têm registros sobre todos os temas das histórias que foram escritas à desgarrada com o apoio e aprovação de Seixas e que seriam publicadas para serem logo perdidas. Isto porque os rascunhos e manuscritos originais também tinham ficado guardados na tipografia onde se deflagrou o pequeno incêndio que consumiu tudo o que era de papel e couro, supostamente eliminando a primeira e única edição do livro. Mas existem as entradas em alguns diários de escritores e jornalistas que integraram este episódio, assim como de alguns dos que testemunharam as tertúlias. Podemos ler algumas dessas entradas no diário de Miguel Silva Dória, comerciante de tecidos de luxo que aproveitava a riqueza que os loucos anos 20 traziam ao seu ramo para assumir a paixão sobre escrita e literatura com alguma autoindulgência, quer de tempo, quer de apoio. Silva Dória tinha o amor às letras tão elevado como o espírito crítico e, como tal, sabia que nunca seria escritor de mérito, tendo-o assumido no seu diário. Mas poder participar como espectador no processo criativo dos outros, que possuíam cumulativamente talento, paixão e o mínimo de dinheiro para poder indicarem-se à escrita, fazia-o viver de forma contemplativa a vocação que não tinha capacidade para perseguir. E registou bastantes pormenores da história que mais o impressionou de entre aquelas que foram produzidas nas tertúlias do café escolhido por Pedro Montenegro. Até porque o fato real no qual se baseava a história
ainda estava marcado a ferro e fogo na memória da cidade. Já se tinha virado o século, já se tinha proclamado uma monarquia e desistido dela, e até assumido uma posição proeminente como cidade de futuro, de ética e rigor de trabalho. Mas, apesar disso, a tragédia do Teatro Baquet permanecia viva na memória de todos os tripeiros. Ainda hoje, se visitarmos o cemitério de Agramonte, dificilmente não ficaremos abalados com o túmulo das vítimas do grande incêndio no Teatro Baquet, todas juntas na última morada, como juntas morreram. Como explicam os guias nas várias visitas guiadas que a cidade proporciona a locais e espaços de valor histórico e cultural, pode-se notar o símbolo da morte em grande sofrimento, uma coroa de martírios sobre esse túmulo construído com os materiais do que sobrou do edifício. Morreram 120 pessoas nesse incêndio de 20 de março de 1888. Algumas faziam parte, mais do que da história da cidade, das lendas da Invicta, como a famosa mulher-homem da Granja do Tedo. O país ficou tão de luto como a cidade a norte. E os que escaparam à tragédia, como a família de Pedro Montenegro, legaram a culpa de sobrevivente a quem lhes seguiu. Na realidade, os avós de Montenegro tinham comprado bilhetes para a peça na noite da tragédia, mas o seu tio antecipara a sua vinda ao mundo e a avó estivera envolta nas dores de parto na noite de 20 a 21 de março de 1888, escapando assim ela e a família à morte que teria sido certa. O fogo era então central na história da assombração de Pedro Montenegro, que bebia inspiração na tragédia do Teatro Baquet, no folclore do interior de Portugal e nos sussurros das gentes tripeiras. Nessa história era apresentada uma explicação sobrenatural para aquele fogo fatídico. Explicação essa que aludia a uns seres que podiam ser forjados para eliminar a praga do descontrole das chamas. Embora não se tenha, pelo menos no domínio público e conhecido, a descrição cabal desses seres, deve ter existido realmente uma tradição oral entre gerações da família Montenegro, pois uma sua sobrinha neta escreveu uma história com elementos similares a alguns dos que Silva Dória alude no seu diário. E tal como no conto do seu tio-avô, são de arrepiar as descrições dos queimados vivos. Gemeria a carne que se colava ao asfalto. Choraria o osso que enegrecia. Escreve ela Inês de Nome na sua história. E podíamos acrescentar: o fogo também revolveu sobre os gemidos de papel das histórias perdidas e do coro das lombadas dos livros acabados de imprimir com as recém-escritas histórias malditas. E enegreceu as paredes da tipografia vizinha do café, e as cortinas, e as mesas, e tudo o que existia do lugar das tertúlias e escritas desgarradas. Só ficou o chão, mas irrecuperável. Nesse incêndio não houve vítimas de carne e sangue, só de alma e prosa. E assim caiu a queimado o livro das narrativas góticas dos insensatos anos 20 da cidade invicta. Todos os exemplares que estavam na tipografia desvaneceram-se em cinza. Sim, todos os que estavam na tipografia. Há quem diga que um ou outro terão sido tirados do conjunto antes de se fecharem as portas e o incêndio deflagrar. Esses um ou outro que escaparam seriam exemplares oferecidos aos autores e mecenas, que nunca assumiram tê-los na sua posse. Um livro maldito e cobiçado, ligado a incêndios e a uma fortuna imensa dada a sua raridade. Estima-se que poderia valer até 7 milhões de euros atualmente, se fosse encontrado. Mas porquê maldito? Procurem algumas
pessoas mais idosas na ribeira e perguntem-lhes, e se tiverem sorte, ser-vos-á dito. Maldito sim, que o fogo e as chamas perseguem o livro, e ele ainda está a algures escondido no nosso país. Se assim não fosse, como se explica que ainda ardemos tanto?